Fala galera, tudo bem? E aí, beleza? Oi, Hoje, galera, tudo bom? hoje nós vamos estar gravando um vídeo aqui. É mais ou menos uma apresentação, né? Da gente. O Henrique não está aqui, que é o nosso filho. Eu sou o Henrique. Na verdade, o Anderson é o Henrique. Milena? Milena o quê? Não? Ela não gosta do segundo nome dela, não. Mas Só enfim. Milena mesmo. Mas enfim, nós vamos estar falando um pouquinho sobre nós, sobre como sobre a nossa família, qual o nosso propósito aqui no canal, né? Porque eu acho que tudo que a gente se propõe a fazer, as ideias que a gente tem, tudo tem um propósito no fundo. Se não tiver um propósito, então não vale a pena. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre as Primeiro eu vou nossas. falar ao pessoal que a gente é cristão, né? Sim, Eu sou cristão, Milena também é cristã. A gente não só vai bastante para a igreja, como a gente participa de muita coisa, enfim. E o conteúdo desse canal, né, o intuito desse canal não é só a gente tá postando conteúdo, ganhando dinheiro, coisa do tipo. A gente, claro, a gente quer que o canal dê certo para poder a gente ter uma contrapartida e ganhar alguma coisa para poder realizar alguns sonhos que a gente tem, né? Por exemplo, de viajar. Eu mesmo, eu particularmente tenho um sonho de ter uma roça. E eu acho que não é muito perfil de Milena. Mas tipo, eu vejo que ela gosta também, que ela assiste um pessoal que tem eu roça no final de gosto, semana, né? Sei lá. mas assim, eu gosto mais para passar final de semana, tipo um dia, 2 dias, 3 dias, mas para morar eu acho que já não é. Eu, particularmente, eu por mim ia morar. Mas ela, né? Vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio, né? Casamento é isso, tipo, ela vai ter, claro, os desejos pessoais dela, eu vou ter o meu e a gente tem que encontrar alinhamento para em conjunto a gente conseguir conciliar as duas coisas, né? E também eu acho que para a gente mostrar para as pessoas, porque hoje em dia muita gente não acredita mais em família, né? E para a Exato. gente mostrar que a nossa família, como a gente vive, claro que a gente não vai mostrar tudo, Deixa eu ajustar um pouquinho que a câmera. também todo mundo tem seus dias ruins, tem seus desafios no casamento e tudo mais. Mas para a gente mostrar que a gente consegue vencer e passar por cima, né? Das dificuldades e obstáculos. Um pouquinho de organização, principalmente com Deus na frente de tudo, né? A Sim. gente vai buscando aí fazer o nosso melhor e também influenciar, né? As pessoas a fazerem o melhor. Eu tô com a colinha aqui, ó. Minha letra horrível aqui, mas porque pra gente lembrar mais ou menos do que, é que a gente vai falar, porque eu particularmente minha memória é péssima. Eu vou logo dizendo que eu sou tímida, É tenho muito tímida. vergonha. Então, para mim é bem. É um desafio, né? Não vou falar que é difícil, mas é desafiador ficar falando assim na frente das câmeras e também gravar nos lugares. Eu fico com vergonha. Mas enfim, é Eu isso acho aí. que é questão de talvez a criação também, né? Tipo, a criação dela foi diferente da minha e que cada um, tipo, tem mais facilidade para algumas coisas. Não sei se eu já falei, acho que não. Eu tenho 29 anos agora. Sei que tem um cara de mais novo, né? Principalmente quando eu tô com uma barba mais baixinha. Mas tenho 29 anos. Eu tenho 26. Miséria que você não sabe idade não, né? Eu tenho 26. É porque 27. ultimamente. Ela vai fazer mês que vem 27. Ela ainda tá querendo dizer que tem 26. É porque ultimamente eu não tô mais muito ligada a isso. A idade também, eu tô um pouquinho assustada. Porque um dia desse eu tinha 16 anos, né? E aí 10 anos se passaram assim, ó.
E eu tô meio assustada. E também, às vezes, eu nem acredito. Eu olho assim, meu Deus, eu já tenho um filho. É, falando nisso, a gente tá junto desde 2019, né? A gente se conheceu. Sei. Na verdade, a gente já tinha, eu acredito que se visto assim na igreja e tudo mais, mas enfim, a gente se conheceu, a gente começou a sair, a conversar, a 6 anos. namorar, tipo, em 2019, então já tem 6 anos que a gente tá junto. A gente namorou, acho que me lembra melhor de data, vai nem que eu falei. A gente namorou 1 ano e quantos meses? Você me pediu noivado em agosto, não foi? Foi, a gente começou a namorar em Deixa eu ver. abril, não foi? Abril de 2019. 1 ano e 4 Mas meses de enfim, namoro. foi 1 ano e pouquinho de namoro, mais 1 ano de noivado, não 1 ano foi? e 2 meses noivos. Essa ela sabe de qual. E aí a gente casou. Foi depois de. Logo que a gente casou, a Milena começou a faculdade dela, né? Que a gente ia querer falar Não, sobre isso demorou também. um pouquinho, porque. Não, foi, mas foi pouco tempo. Foi 6 porque meses, não sei. quando a gente casou na pandemia, a gente Foi. casou em 2021, então eu não queria fazer a faculdade online, né? Eu queria fazer presencial. E aí, hoje eu me arrependo, eu não vou mentir, porque já era para eu ter estar formada. Mas aí eu demorei um pouquinho a voltar às aulas, né? E aí eu entrei na faculdade. Só que aí, no meio do percurso, eu engravidei. E aí eu tranquei e Passou acho que voltei. 1 ano e meio, foi? Voltei semestre passado. Só que aí eu não faço mais presencial, faço semipresencial. Então foi a mesma coisa. Bateu o pé. Então foi a mesma coisa de tipo. Se ela tivesse começado antes a online, tinha adiantado, ia ter terminado, Já talvez tinha antes dela terminado. engravidar, mas enfim, não sei. Mas Acho que enfim, não. Deus sabe Ia de dar tempo tudo. também não de terminar, não. Mas E foi no máximo mas 1 ano, ia dar É, tempo. mas teria adiantado já. Melhorou. Deus sabe de tudo, né? A gente faz nossos planos, a gente cria tudo, Mas é imagina tudo e aí. você falou da faculdade que você está fazendo há um tempo, mas você não falou o que é que você está fazendo. Ah, é mesmo, eu faço. Eu faço nutrição. No começo, eita, se eu for contar todas as histórias, vai ficar muito. Vai, contou, o pessoal gosta de No vídeo. começo, eu não queria fazer nutrição. Mas assim, eu queria fazer Ela queria ser roceira. engenharia agronômica. Engenharia agrônoma. Eu queria Ela queria ser agrônoma. porque era uma coisa que eu acho que eu achava que gostava e também mais por influência não, que meus pais nunca falaram, faça isso. Mas por meus pais trabalharem a vida toda na roça, meio que, e eles falavam que eles tinham uns amigos, né? Eles eram separados, mas eles trabalhavam no mesmo lugar. E eles tinham um casal que era engenheiros. E aí eles sempre me falavam. E aí, depois de um tempo eu pensei, por que não? Porque quando eu terminei o ensino médio eu também não tinha ideia do que ia fazer. Aí eu pensei, só que aí eu estudei e acho que eu não estudei o suficiente, claro, senão eu teria passado e aí eu não passei. E também é aquele negócio que, tipo, tudo é a permissão de Deus, né? Então, é isso. Tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. Aí, tipo, eu também, eu era professor de educação física, né? Ela me chamava pra poder. Achei que minha avó mora aqui do lado, achei que ela ia me chamar pra fazer um negócio pra ela ali, mas enfim. Eu sou professor, eu sou educador físico, né? Sou formado tanto na licenciatura para dar aula em escolas, como no bacharelado. E aí o que é que acontece? A área de nutrição, ela meio que se interliga com a educação física, né? O educador físico vai passar o treino, a nutricionista vai passar
enfim. E aí, eu acho que foi até algo que eu Você cheguei a comentou. comentar com a Milena, quando a gente tava namorando ainda e tal. E logo depois, quando a gente casou, ela decidiu também que ia fazer. E também foi algo que eu pensei por questão de propósito também. Sim, Meu pai faleceu de câncer no estômago e aí a gente foi sabe, logo que a né? gente se conheceu. Foi. Isso. A gente sabe, né, que tipo, questão de alimentação, essas coisas. Mas claro, o estilo de vida também, claro. Meu pai não era de comer essas coisas, né? Fast Besteira, food, essas coisas. Meu pai não era é, de comer fritura, mas meu pai trabalhou a vida inteira no meio do veneno na roça. E aí, pode ter sido isso. Uma vez uma professora minha comentando e falou que isso também pode acarretar, entendeu? Por conta que está ali no ambiente. O importante é você comer. fazer o melhor, né? Às vezes não vai ser o melhor do mundo, mas vai ser o melhor possível. Então você faz o melhor que você puder ali, nas condições que você tiver. Às vezes tem locais também, aqui mesmo, graças a Deus, é uma região bastante, a gente mora aqui na região do Vale do São Francisco. Então é uma região que é bastante produtiva e tal. Então a gente tem assim Acesso fácil. acesso fácil à alimentação mais saudável. Se a gente não fizer é porque a gente não quer mesmo. Mas a gente entende que tem E algumas também a regiões que é muito condição, mais difícil, quando chega é muito mais caro também as coisas para as pessoas. e também a condição E o Brasil, né, financeira do que jeito que tá, conta. é, Desculpa, mas a condição financeira conta muito. A gente tem muita gente que não tem condições de estar comprando carnes, frango, é muito caro, né? Tem gente que não tem condições. E aí acaba você comendo prefere salsicha, tipo, enlatado. ficar sem comer ou comer tipo salsicha, miojo. Porque é melhor do que ficar sem comer, né? Tipo, claro. Porque também, tipo, tem gente Porque que não ninguém vai tem passar fome, né? condições. Melhor comer o que tem. É melhor comer o que tem do que passar fome. Então, eu sou muito assim, de tipo, do não terrorismo. Balancear muito. Tipo, eu sei dos riscos, mas a gente sai pra comer uma pizza. A gente sai pra comer Hoje mesmo a gente fez nossa própria pizza aqui, então a gente de tá manhã, viu? buscando alternativas assim, para poder a gente também tipo, se alimentar, não ser sempre aquela mesma coisa, mas a gente também não só a questão financeira de gastar comendo pizza, essas coisas que sai mais caro, né? A gente tem que procurar uma forma de economizar também, até porque a gente não ganha muito, enfim, é uma família brasileira comum. E, tipo, não só a questão de gastar, mas também a questão da gente, que nem ela tá dizendo, se alimentar melhor, né? Tipo, ter escolhas melhores com relação ao que a gente se alimenta. Então, se a gente pode montar a nossa própria pizza, saber quais ingredientes a gente está colocando, é muito melhor que a gente simplesmente só chegar e comprar de qualquer lugar, assim, sem saber a procedência. Sim, a gente se estendeu demais, não foi nesse É, a assunto. gente já falou bastante sobre alimentação, mas vamos voltando aqui. A gente se conheceu em 2019, e lá pra cá a gente tem umas histórias legais, assim, até, pra gente casar mesmo, quando a gente foi casar, eu lembro que eu tava desempregado, não era nem. Na época ela tava trabalhando No mercadinho do seu no tio. mercadinho, meu tio tem um mercadinho, ela tava trabalhando lá meio turno, você recebia o que? Meio salário? R$ 600. O salário era 1.200, né? Acho que era 1.200. Acho que era. Acho que o salário era 1.200, ela recebia, ela trabalhava meio turno e recebia os R$ 600. E eu, como professor de educação física, estava sem trampar em nenhuma escola, em nenhuma academia, em nada. E dava aula de treinamento funcional, né? Começou a dar aula de funcional Comecei a dar aula de para funcional. poder ganhar uma renda, né? Pra gente E poder tipo, eu casar. tirava acho que também uns 500, R$ 600 nessa época. Eu sei que somando tudo, no máximo que dá assim no mês era o salário mínimo.
E eu lembro que a gente já estava programado para casar já. E a mãe dela tinha comprado um ventilador pra gente. O ventilador Né? profético, não foi? Aquele ventilador foi uma benção. Ela tinha comprado um ventilador pra gente de presente. É profético que fala, oh meu Deus, acho que eu errei. Corta essa parte. Ventilador abençoado, enfim. É, ela. Aí o meu primo, um primo meu, já fazia um tempo inclusive que eu não via, ele estava trabalhando na transportadora. Ele veio entregar esse ventilador que ela tinha comprado na Amazon. Tinha comprado na Amazon. Veio entregar, tem colocado o endereço. Tinha colocado o endereço da casa da minha mãe. Então meu primo ele veio entregar esse ventilador. E aí o que é que aconteceu? Ele entregou o ventilador e comentou com minha mãe que ele estava trabalhando nessa transportadora e que nessa transportadora estava precisando de gente também para entregar. E aí ela falou sobre mim, que já tenho habilitação, né? Eu tirei minha habilitação quando eu tinha 18 anos, assim que eu completei meus 18 anos. Foi o presente de aniversário que meu pai me deu, ele pagou minha habilitação. Tirei minha habilitação, enfim. E ela falou sobre mim, ele me indicou lá. Isso faltava o quê? Um mês para gente casar? Talvez uns 15 dias, não sei. Era menos, eu acho que uns 15 dias faltava pra gente casar. Já estava marcada a data de casamento. A gente ia casar na fé de que Deus ia prover. Porque eu estava ganhando R$ 500 no funcional e ela uns 600 no mercadinho. E para a glória de Deus, o Senhor proveu. É, eu comecei a trabalhar faltando uns 15 dias para casar, então, tipo, lá recebia por quinzena também, até isso Deus proveu. Que aí eu trabalhei, já recebi a primeira quinzena e com essa primeira quinzena, inclusive, a gente até fez uma pequena viagem, fomos para Morro de São Paulo e tal, foi uma viagem muito legal. E Deus tem se provado fiel na nossa vida, Nossa né? vida. Deus é muito bom. Vamos lá, vamos voltar aqui agora. A mensagem. Como eu falo, chegou uma notificação ali, eu fiquei meio perdido que eu não tentei ler. Voltando lá, eu tenho sonho de ter uma roça. E tenho o sonho de viajar pra fora. Milena antes tinha vontade de morar fora, eu tenho vontade de Morar morar. não, eu tinha vontade Tinha, de ela tinha vontade de morar no Canadá. Você me dizia direto que queria morar no Canadá. morar. Sim. A gente até assistiu Assim, uns sonho vídeos, acho que antes de da gente casar, mas enfim. adolescente. Mas assim, eu tinha muita vontade de fazer intercâmbio em, em algum país, tipo. Noruega. Não, em algum país da Europa. Eu já não sou muito chegado na Europa não, cara. Londres. Tipo, de Europa pra mim. Porque eu queria Sou fazer. latino. Eu queria fazer inglês, Já intercâmbio. eu gosto de Só que espanhol. era algo bem distante da minha realidade, então. Mas enfim, eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos, algo de adolescência, sabe? E aí depois eu vi que tinha o Canadá era melhor para poder conseguir entrar, porque Mais nos fácil. Estados Unidos é bem difícil a pessoa conseguir visto, né, para poder entrar. E aí eu tinha vontade de ir, só que era algo distante, bem distante da minha realidade, só se tipo, fosse algo que Deus agisse ali e eu corresse atrás também, né, principalmente. Mas a gente crê que Deus vai ir. Ele vai dar Mas certo. hoje eu não tenho mais vontade de, tipo De assim, morar, né? Só de morar. viajar, passear, conhecer e voltar. Mas é claro que você criar, a pessoa que é pai e mãe, criar Um filho. seu filho, Na situação que o país está aqui, né? mas por questão de segurança, Complicado. eu acho. Você criar seu filho em um país que é seguro, claro que é bem melhor, né? Educação e tudo mais. Mas hoje eu penso mais na questão da família. Família, assim, os parentes, sabe? Ficar longe? De ficar longe. Principalmente eu, que minha mãe já é idosa, eu fico pensando muito, Só sabe? levar mesmo. Enfim, Leva ela com a gente. continua.
Ela não vai. Vai, duvido. Ela é doida pra ir pra Portugal? Então, olha a hora aqui, Cadu. E aí, Eita, vê se só. tem mensagem, por causa do Henrique. Não, se tiver já tem chegado a notificação ali. Tá chegando lá a notificação da mensagem. Enfim, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que a gente vai trazer no canal. Acho que vocês já viram que a gente traz tipo vlog, né? Vlog de compra. Aí temos a intenção também de trazer vlog de passeios, vlog de rotina, de viagens. A gente quer muito viajar, quer gravar conteúdo viajando. Eu tenho muita vontade de ir pro Chile, como eu falei a vocês, quero ir lá conhecer. E eu queria muito morar, mas a gente é casado, então a gente tem que, né, entrar sempre em consciência das coisas. A gente está buscando ainda ter umas condições financeiras melhores, né? Graças a Deus, tipo, não tem faltado alimento, não tem faltado. A gente não tem, tipo, se endividado ao ponto de, tipo, atrasar a energia e ficar assim, tipo, mas a gente vive praticamente no limite ali do orçamento. Então eu tento fazer renda extra, né, amiga? Sim. Tipo, eu sou professor de educação física, e aí nos horários vagos eu faço moto Uber, e ontem eu tentei fazer iFood, não Mas deu deu muito certo. legal. Inclusive eu vou até postar esse vídeo aí, eu acho que talvez quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, eu já postei o vídeo do iFood. Aqui na minha região é péssimo. Mas enfim, aí a gente quer gravar também vídeos testando, tipo, fazendo teste de novas fontes de renda. A mulher vai estar no sono. É sério, eu acordei, eu quase não consegui acordar hoje. Aí a gente quer gravar os vídeos fazendo teste de novas fontes de renda, tipo, sei lá, conversar com o chat GPT e pedir novos testes de fonte de renda. E aí a gente aplicar na prática e mostrar aqui para vocês verem se funciona mesmo, se não funciona, se vale a pena, se não vale, né? É... Milena, como já disse a vocês, ela faz nutrição. Então ela quer trazer também conteúdos com relação à alimentação, né, amiga? É, também. Ai, deu branco agora. Ó, ela tá anotado aqui, ó. A gente anotou os conteúdos que ela disse que queria É a gravar. organização da casa, rotina. Apesar que nossa rotina ultimamente não tá muito legal. Na verdade, desde que o Henrique nasceu, bagunçou. Legal, nossa rotina e tipo. Às Não, vezes tá de um jeito, às vezes tá de outro. Agora não tá muito legal, a gente tá pretendendo organizar tudo a certinho, gente né? deveria ter feito, tipo, algo que eu deveria ter feito desde o começo era ter tido uma rotina com o Henrique. Só que às vezes era bem difícil, principalmente no comecinho, porque o Henrique tinha a questão da alergia que ele graças O a Henrique, Deus ele, está ele tem passando. alergia à PLV, né? Proteína do leite. E aí ele sentia cólica. E aí chorava muito. E o Henrique trabalha à noite. Ele trabalhava até 10 horas da noite. E aí às vezes eu estava bem cansada, sabe? Na verdade, teve uma época que eu tava trabalhando pela manhã, né? A E, meio-dia. E depois voltava das 3 e até às 10 da noite. e aí eu ficava bem cansada, não conseguia manter a rotina. Porque é muito importante você ter uma rede de apoio. O seu esposo, que seu esposo, o pai da criança, não é rede de apoio. Ele é o pai, mas para quem tem, como eu não tinha tipo, uma pessoa para estar ali comigo, A mãe sempre dela me mora ajudando, mais longe também, a idade dela é um pouco mais avançada e tal. aí, tipo, para mim às vezes fica cansativo para eu manter a rotina assim, regrada com ele, aí eu fui acabando deixando Aí ir. fora, né, que nesse período também, a gente mudou de casa 2 vezes, né? Tipo, quando a gente nasceu, a gente morava em uma casa que era cedida por meu tio. Inclusive, não sei se meu tio vai estar vendo esse vídeo,
Mas muito obrigado. Foi uma bênção de Deus na nossa vida. Tipo, logo que a gente casou, ele cedeu essa casa pra gente. Então a gente ficou morando lá até o Henrique nascer. Tipo, acho que quando o Henrique tinha, eu acho que foi 5 meses, né? Vocês? Não lembro. Mas parece que congelou. Quando o Henrique. Ele tinha acabado de fazer 7 meses. Depois de um tempinho, o Henrique estava com 7 meses. Aí, tipo, eu tinha comprado. Eu tinha conseguido comprar uma casa no leilão da Caixa, né? Inclusive até vou trazer vídeos falando sobre isso, questão de leilão e tudo mais. Não só de casa, como já comprei a moto também, um carro no leilão. Então, eu vou estar trazendo vídeos, conteúdos também, passando esse conhecimento que eu tenho para vocês, né? Quem tiver interesse. Me perdoe. Até porque, tipo, foi uma bênção de Deus para mim também descobrir essa questão do leilão. Tipo, a gente comprou a casa, a entrada foi R$ 4.100. Tipo, é surreal você pensar que você pode comprar a casa dando R$ 4.100 de entrada. E a parcela ficou de 400 e pouco. Mas enfim, foram 3 casas que a gente trocou nesse período, desde que o Henrique nasceu. A gente comprou. A gente morava nessa casa cedida pelo meu tio, a gente comprou uma casa em outro bairro. E aí. A minha mãe tá ligando ali. Pausou, não? Não, tá gravando normal. Mas enfim, Você vai buscar ele? deixa eu atender aqui, pessoal. Vou dar pausa aqui e vou atender depois eu continuo a conversa com vocês. Enfim, galera, o Henrique já tá aqui, ó. Dá legal ali, Henrique, pra câmera. Aí, diga. Cheguei. Você tava onde? No Watson? Tava tocando violão com o Watson? Bom, aí tá comendo feijãozinho, arroz e ovo, né? E verduras. Enfim, galera, voltando aqui, eu tinha ido buscar o Henrique, né? Naquela hora minha mãe ligou pra buscar ele, que ele tava lá com ela. O Henrique já morou em 3 casas, com 2 aninhos de vida. Na verdade, com 1 ano ele já tinha morado em 3 casas, né? 1 ano. Foi, quando ele fez aniversário de 1 ano a gente já tava aqui. A gente comprou essa casa do leilão, fomos morar em outro bairro ali, no Jardim Flórida, que é um bairro entre nosso bairro aqui e o bairro da mãe de Milena, enfim. E lá a gente ficava meio isolado, né? Tipo, principalmente Milena. Principalmente Milena, porque eu vinha trabalhar, foi pra trabalhar e Milena ficava lá o dia todo com o Henrique sozinho. Então foi um período meio complicado, né? Como ela tá falando, questão de rotina. Principalmente pra ela, porque lá o Henrique também pegou uma gripe, não foi, nego? Uma virose. Uma virose que deu otite e aí ele ficou De ouvido. doente, passou 1 mês, quase 1 mês. Aí isso complicou a questão da rotina, né? E aí depois a gente conseguiu fazer a troca dessa casa que eu comprei no leilão, que aí já foi outra bênção, que a gente, Deus só nos abençoando, né? Você faz essa troca da casa que eu comprei no leilão por essa outra casa que a gente mora agora, que já tinha sido do meu pai, tempo atrás, era de uma tia minha. Consegui trocar com ela assumiu o financiamento lá, então ela assumiu o financiamento de lá, ela paga as parcelas. E aqui a gente ficou com a casa quitada, né? Então, tipo, pra nós foi uma bênção, porque querendo ou não, a gente ia ter que passar o financiamento ali, 30 e poucos anos, né? Pagando todo mês. E a casa nem era tão... E agora... Não, a casa era grande. A casa é grande. Só que ela era muito grande pra gente, entendeu? A casa é grande. A casa... Muito bem localizada também. É perto da saída aqui. Dá pra ir fazer as compras tipo andando. É uma casa boa. Só bom. que assim, pra mim, era meio ruim. Pra Milena não ficava bom porque ela ficava sozinha. A casa é grande. A casa é muito grande pra ela limpar também. Eu não conseguia limpar porque o Henrique era muito grudado e eu não tinha, tipo, ninguém pra me ajudar, tipo, a ficar entretendo um pouquinho, ficar só nós dois lá. E aí... Eu quase não ficava em casa, né? E aí, tipo, era muito grande a casa. E era Deixa eu acabar isso aí que vai começar outro. Porque o Henrique não dormia no berço. Vamos, papai.
Quando acabar esse daí, eu boto outro. Então. Como comidinha. O Henrique não dormia O no Henrique não berço. dormia no berço. Aí eu botava ele pra cochilar na cama. E como ele já tinha caído da cama, eu ficava com medo dele cair enquanto eu tava fazendo outra coisa. Por fora não tinha como eu estar, porque o quarto era o último, lá no fundo. E aí... Lá eram 3 quartos, né? A casa era bem enorme, a casa. Tipo, pra gente, assim. Tipo, a casa tinha 3 quartos. E a área de sol que tá coberta ainda, se a pessoa quiser descobrir. Tinha dois banheiros também, 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, garagem, tinha um corredor, então tipo, era grande, né, nega? E aí era distante da cozinha. Então, tipo, era até ruim pra mim fazer comida. Porque... Aí aqui agora, né? Tipo, ficou melhor, resumindo, agora a gente tá morando na casa que tipo, também nesse casarão. Tipo, tem bastante coisa para fazer também, principalmente questão de sal, que aqui esse terreno antigamente era uma lagoa, então tipo, tem muitos, eu acho que algumas regiões chamam de salitro, que não sei. Isso sobe nas paredes, enfim, acho que até aqui atrás, deixa eu passar. Aqui, ó. Aqui, ó. Tipo, então... Quando a gente chegou a casa também teve algumas coisas que a gente mudou. Mas enfim, isso aí são coisas que a gente vai mostrando depois. Em resumo, a questão da rotina, o que dificultou foi bastante isso também, né? Que a gente teve que fazer essas mudanças e tal. Mas graças a Deus agora a gente está estabilizado aqui, pelo menos por enquanto. Ninguém sabe do futuro, né? Mas aqui é nosso, então a gente não precisa estar pagando aluguel. Na verdade a gente nunca pagou aluguel, né? Porque a casa que a gente morou foi cedida. E aí depois a gente conseguiu comprar essa casa, depois a gente se livrou da parcela também, nessa negociação que acabei fazendo com a minha Porque tia. com a parcela também, Ia não ficar sei pesado. não sei quem paga, mas graças a Deus, né, que tá pagando algo que é seu, que vai ser seu, né, que é seu. Você não tá pagando aluguel, que é a casa de outra pessoa. Mas assim, é pesado, porque a parcelinha é cara. A nossa não era tão cara. Mas tinha a questão não era cara também, por conta que foi de leilão, né? mas tem também a questão das entradas que a entrada que a gente deu, teve que pagar o leiloeiro, né? Mas não, esse valor foi pouco. A gente, antes de comprar essa casa no leilão, graças a Deus foi uma benção, a gente já tinha olhado outras casas, e, tipo, era muito inviável a gente comprar, tipo, financiada pela Caixa normal, porque tinha que dar entrada de 20%. E eu vi que agora piorou, agora tá pior porque tem que dar a entrada de 30%. Então se a casa, vamos supor, é 200 mil, você tem que dar... 30 mil? Não. Se a casa é 200 mil, você tem que dar 30%. Então é 60 mil reais, você tem que dar de entrada. Teve uma Fora as casa. parcelas, né? Tipo, a gente tinha pesquisado outros lugares, tipo, até bairros mais distantes. Só que graças a Deus a gente não comprou, né? A gente acabou comprando essa. Teve uma casa que era num residencial, que não é uma casa, tipo é um residencial. Era um apartamento, né? Praticamente. É uma casa bem pequenininha, tipo, era bem pequena. É menor, inclusive, do que essa que a gente tá morando agora, né? É um residencial que não é um residencial de... É um residencial de popular, entendeu? De casas populares, que pessoas de... Minha casa, minha de vida. renda baixa. Só que, tipo, vende com valor mais baixo. Só que Mas a assim, era entrada... 155 mil lá. E a entrada era 20 mil que a gente tinha que dar. Porque tinha um apartamento e tinha casa. Só que aí a gente tinha a casa lá que a gente ia pegar, lembra? E seu pai até ficou assim. Ainda bem que não deu certo. A gente foi com os pais, meus sogros. Minha sogra e meu sogro. A gente foi lá, olhou e tudo mais. Aí meu sogro, pronto, vamos coisar, vamos... Ele ia ajudar a gente. Ia ajudar. Emprestar um valor pra gente dar de Só entrada que e tal. aí, porque eu tava grávida. Só que eu também não sentia paz, né? Tipo, em comprar assim dessa forma. E aí no dia que eu fui comprar essa casa no leilão, inclusive, o meu cadastro tinha dado um BOzinho lá, e aí na hora do leilão não consegui dar o lance. E aí eu peguei e mandei um e-mail pro pessoal.
né? Já tinha passado, já tava no lance de outras casas já. E aí o rapaz de lá, o leiloeiro, me ligou diretamente pra mim, na hora que eu lembro, eu tava no trabalho ainda, na academia. Era de manhã, isso. E ele me ligou, perguntando se eu tinha interesse mesmo, se eu ia dar o lance, que eu conseguia abrir o lance lá pra mim online pra poder dar o lance. Ele disse, só fique esperto pra ninguém dar o lance também, porque se outra pessoa der o lance, você tem que cobrir, né? Que a casa não tinha ninguém dado o lance. E aí, eu sei que ele conseguiu ativar pra mim, eu consegui fazer o lance, eu comprei a casa sem ninguém dar lance. Tipo, foi R$ 82.000. Mas aí ninguém deu o lance, né? E eu consegui comprar sem ninguém dar o lance. Eu dei essa entrada de 4.100. E aí a gente parcelou, a parcela ficou de R$ 400, enfim, muito, muito bom. E graças a Deus eu acabei não comprando aquela outra, né? Porque aquela outra lá, Ia ficar por questão da localização, a parcela ia ser 800 e pouco, né? Porque era casa nova, tipo, ia ser 800 e pouco, a casa era bem menor. Por questão de localização, ia ficar complicado para me negociar com alguém, tipo, trocar em outra, que nem eu fiz aqui, né? E graças a Deus é isso aí. Então, tipo, eu tenho essa experiência assim com um leilão. Pretendo estar passando alguns conteúdos aqui para vocês, até porque se eu fui abençoado por Deus, eu creio que Deus ele quer me usar também para poder abençoar outras pessoas. Então eu vou passar esse conteúdo para vocês, para quem não tem condições, assim como nós não tínhamos de comprar, né, nossa casa. Ou até quem tem condições. Ou até quem tem condições e quer também comprar mais barato, ou comprar para revender, ou para trocar, enfim. Eu creio que é uma forma de Deus, que Deus nos abençoou e que Ele pode estar abençoando vocês também, né? Então, a gente vai gravar esses conteúdos, também esse tipo de conteúdo. Agora não sei onde eu botei meu caderninho, mas tinha os outros conteúdos lá que a gente pretende gravar. Mas em resumo, eu acredito que é isso, né, amigo? A gente pretende estar viajando, pretende postar conteúdo com esse carinha aqui, né, papai? Ele gosta muito de tocar bateria, né? Como é que faz pra tocar bateria? Como é que toca bateria? Gosta muito de tocar bateria, é um carinha muito inteligente, né? É preto? Ah, tá passando um negócio na TV. Então... Misturou, foi, pai? Não. Misturou. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Diz obrigado por assistir esse vídeo. Dá o like. E se inscreve no canal. Fala. Manda um beijo, manda um beijo. Manda um beijo. O Henrique pausou o vídeo, mas manda um beijo. Aqui, ó, pra câmera, aqui, ó. Manda um beijo. Aí. Diga isso aí, pessoal. Depois a gente vai se apresentando melhor. Ah, esqueci de falar também, eu tenho uma academia de musculação. Aqui na cidade, tipo, a gente empreende e são conteúdos que a gente pretende estar trazendo, né? Mas em resumo, eu acho que o vídeo já tá longo, é um geralzão. E depois vocês vão conhecendo melhor a gente e o conteúdo que a gente vai estar postando aí. Né, papai? Diz dá like! Tchau, pessoal. Tchau, tchau! Dá like! Dá like! Aí agora pode pausar o vídeo.